Olá, bom dia! Você sabe usar o aparelho celular de forma correta? Médicos apontam problemas na coluna, na visão e até na pele. Os olhos precisam de uma atenção na hora de usar o celular. E será que os óculos com lentes azuis realmente funcionam? O oftalmologista Dr. Marcelo Dalcol esclarece várias dúvidas para a gente. O importante é a gente obedecer a distância regular, não estar muito próximo às telas por causa da luz ultravioleta, que já tem estudos que podem causar lesões, tanto no fundo do olho, na retina, quanto até mesmo na córnea. Então a gente tem que obedecer essa distância e o tempo de exposição. Crianças abaixo de 5 anos, o ideal é que nem tenham exposições à tela. O de lente azul, ele realmente funciona? Funciona sim. Esses óculos, eles servem para criar uma barreira das luzes ultravioletas emitidas pelas telas. Então é importante usá-los para quem fica muito tempo exposto a esse tipo de tela. Mas tem um específico, você tem que ficar atento na hora de comprar. Qual seria o ideal? O ideal é você pedir um óculos que tenha a proteção de luz ultravioleta. Não adianta só a lente ser azul, ela tem que ter a barreira para essas luzes. As pessoas reclamam muito de olho seco, porque quando a gente fica exposto à tela, você pisca menos. Qualquer atividade que você preste muita atenção, você pisca menos. Então a tela ainda tem a emissão da luz, que aí acaba contribuindo para piorar esses sintomas, e geralmente em ambientes com ar-condicionado. Então a queixa é muito grande de olho seco, de olho vermelho, de irritações oculares devido a essa exposição. E tem algum exercício, digamos, para evitar, para amenizar o problema? Na verdade tem um descanso. Como você está muito focado na tela ali para perto, a tela geralmente intermediária, mas se é celular, tablet, a distância é mais próxima, geralmente as pessoas usam com 25, no máximo 30 centímetros tela de celular. O ideal é você parar, dar um intervalo a partir de 2 horas ali de exposição, para um pouco, olha para algum objeto longe, pela janela, para relaxar um pouco a musculatura do olho responsável por esse foco. Nós temos os colírios lubrificantes, que vão melhorar os sintomas relacionados ao olho seco. Essa falta, essa redução do piscar, essa falta da lubrificação. O ideal é você usar entre 4 a 6 vezes ao dia, de acordo com os seus sintomas e a sua exposição às telas. E quem está no computador também tem que ter uma distância melhor ou não interfere? Sim, o ideal aí a partir de 55, 60 centímetros você está a essa distância. Desde que você não tenha dificuldade para enxergar nessa distância. E os sintomas, quem tem problema mesmo, quando surgem esses problemas, quais são os sintomas? Geralmente os sintomas dificuldade de permanecer na tela por muito tempo, o olho sempre vermelho, sensação de corpo estranho, você piscar e sentir às vezes um pouco arranhar essa sensação do corpo estranho, porque é a falta de lubrificação. Então, por isso que é importante usar o colírio. Por isso é importante usar o colírio e obedecer a distância e o tempo. E qualquer problema é importante procurar logo um profissional. Exatamente, procurar um oftalmologista referenciado. E o celular também pode causar sérios problemas na coluna. O Dr. Guilherme Marins é ortopedista, especialista em coluna. O problema pode aparecer até nos pulsos e nas mãos. Vamos ver. Na nossa rotina do consultório, a gente vê que realmente o uso indevido do celular causa grandes problemas na coluna. A gente sempre recomenda o uso com apoio de braço, colocar as mãos na altura dos olhos, evitar ficar inclinando bastante o pescoço, para você não ter uma sobrecarga nem na cervical e nem na coluna dorsal. Sempre recomendado diminuir o uso, A gente acaba ficando muito entretido com as coisas da atualidade, mas quando for usar, tenha consciência que o seu braço precisa estar apoiado. Tem dados da literatura que, à medida que a gente vai ganhando angulação do pescoço, a gente consegue fletir bastante o pescoço, A gente vai afundando um pouco no celular, e aí a cabeça ela vai pesando cada vez mais. Esse braço de alavanca faz uma sobrecarga e aí começam a aparecer os problemas. Sempre sugere uma cadeira com apoio, a utilização de mesas. Quando estivermos deitados, a gente tem aqueles suportes mais modernos de computador, ou até mesmo uma mesinha de café da manhã. A gente consegue suportar o braço, e a ideia também é um travesseiro, uma almofada. A gente consegue uma angulação melhor do seu campo de visão. A gente recomenda sempre ter
quem usa o dia todo ou usa até o celular para trabalhar, que é uma ferramenta que, atual que a gente acaba lançando mão para o próprio trabalho, então usar os suportes e fica a dica aí do tripé. Vê que os adolescentes eles passam cada vez mais tempo no celular e como são jovens, né, tem uma musculatura, na maioria das vezes, excelente, e que nessa fase não vão ser muito cobrados por isso, mas à medida que forem envelhecendo, provavelmente vão carregar problemas que foram gerados nesses vícios. E quando nós usamos muito o celular, a tela esquenta. E isso pode piorar casos de manchas no rosto e até o envelhecimento da pele. A dermatologista, a doutora Laila Spitz, nos orienta. Olha só. Existe uma dúvida muito frequente em meu consultório, que é energia do celular, se aquece e causa danos à nossa pele. Então, existem estudos que comprovam que existe uma irradiação que sai do celular e aquece e pode sim causar danos, mas isso depende do tempo de exposição à tela, não só do celular, assim como computador, tablets e outros, mas depende do tempo, de quantas horas e da distância também. Então, recomenda-se normalmente uns 20 centímetros de distância do celular, se puder falar no fone de ouvido, é melhor sim. Mas não se preocupem, se você usar o filtro solar, já diminui bastante o problema de manchas, de envelhecimento, porque a energia ela causa dano no DNA da nossa célula, assim como o sol, mas numa intensidade bem menor. E especialistas ainda alertam que não é aconselhável carregar o celular no sutiã ou no top. Isso pode desenvolver câncer de mama nas mulheres. Já os homens, é bom evitar carregar no bolso da calça. Além do risco de se machucar, a radiação e aumento do calor no local próximo dos testículos pode causar problemas de saúde. Bom evitar também ao lado da cama, embaixo do travesseiro e no banheiro. Quem costuma sentar no vaso sanitário com o celular e passar muito tempo ali, vários minutos, na mesma posição, pode acabar desenvolvendo hemorroidas. Então, são dicas importantes que a gente deve ficar atento. E além de problemas no corpo, o mau uso do celular ainda causa problemas na saúde mental. E quem vai esclarecer pra gente é a psicóloga Maria Fernanda Lima. Bom dia, doutora. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela sua participação. Já podemos falar, né, desse celular que praticamente é impossível hoje, normalmente, né, a maioria da população tem. E quantas horas por dia, em média, hoje as pessoas ficam usando o celular? A gente já tem estudos aí que as pessoas passam até 9 horas conectadas. E aí a gente começa a perceber, né, e provocar a gente a pensar qual é a função desse excesso de tela. 9 horas? 9 horas. Sabendo que a maioria passa em vigília, né, o tempo acordado, 16 horas, nós estamos falando de mais de 50% de tempo conectados. Né? E esse período todo causa problemas também, né, na saúde, não só física, mas mental. E você percebe um aumento? Qual o problema mais típico, assim? O que você mais recebe no consultório? Então, o problema das telas em si, esse tempo que a gente fica conectado, muitas vezes está atrelado à ansiedade, depressão. A gente tem uma vulnerabilidade do pessoal que tem aí o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que aí eles acabam tendo mais dificuldade com o controle inibitório e passam muito tempo. Acabam tendo um hiperfoco nesse tipo de ação, que é ficar o maior tempo possível na tela. E aí a gente não tem como dizer que isso hoje se transtornou, é um transtorno, né? A gente não tem um DSM, um CID para isso, mas a gente já entende que, sabendo que a Organização Mundial de Saúde, a própria Sociedade Brasileira de Psiquiatria fala para a gente em torno mais saudável de 3 horas, nós estamos no excesso. Então, qual é a função que estar conectado ou ter essa necessidade de estar conectado faz parte da sua vida, né? Que lugar isso está ocupando? Aí a gente pode pensar em autorregulação. Tem pessoas que usam a internet, o fato de estar conectado para alívio, né? Eu estou cansada, eu vou ficar nas redes sociais.
né? É como se isso fosse um refúgio das dores, do dia a dia, do caos, às vezes que a gente está inserido, e o quanto que isso é preocupante, porque pensando aí nesse tempo de vigília que a gente tem acordado, 16 horas, você passar 8 horas, 8, 9 horas conectado, é muito tempo. Muito tempo. Se você não trabalhar com isso, tem pessoas que trabalham com as redes sociais, mas vamos dizer que talvez seja a minoria. Então a gente está em busca talvez de validação, de pertencimento, porque existem tribos, existem comunidades ali dentro, né, da internet, das redes sociais, e fazer parte daquilo talvez seja importante, mas ocupando que lugar? Cadê os seus objetivos? Cadê as suas prioridades? Né? Por que eu tenho que dar uma tecnologia para uma criança aí menor de 2 anos que nem deveria estar com acesso à tela, e a gente tem esses dados aí da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, né? Até de pediatria, falando sobre isso. Qual a necessidade de você dar para você mesmo, adulto, ficar conectado, né? Estar se aliviando, se autoaliviando? Então, eu acredito que esse excesso é um sintoma de algo que está por trás, que aí a gente vai falar da saúde mental. E como perceber os sintomas? Olha, realmente eu estou com um problema. Como que a pessoa percebe que já que o celular, né, as telas já começaram ali a prejudicar a saúde mental? Pensa comigo, né? Às vezes as pessoas não acham que é um excesso ficar 8 horas. Às vezes, eu vou te dizer, Manu, que eu acho que elas nem percebem que passaram por isso. Porque quando estão lá no consultório, falam assim, então beleza, abre o teu aplicativo. Vamos aí, abre o teu celular, vamos ver quantas horas você está conectado. A pessoa nem sabe, às vezes, onde está, né? Nas configurações. Aí tal. quando olha, fica fala surpresa. assim, nossa, olha quanto tempo, eu entendi. Mas aí, vamos conversar um pouquinho da sua vida, aí a pessoa está lá apresentando sintomas ansiosos, está apresentando algo que está muito presente na adolescência, até na vida adulta, que é comparação, né? Comparando o seu bastidor com o palco dos outros, porque a gente vai olhar a internet, é uma realidade construída. Eu só mostro ali o que eu quero que você saiba de mim. Então, a gente vê muita perfeição, corpos perfeitos, viagens, e às vezes, no concreto da realidade, não funciona dessa forma. Você está na sua casa, você tem a rotina da sua casa, você tem a rotina do seu trabalho, da sua família, dos seus filhos. Às vezes, poxa, você não está fisicamente como você gostaria. Então, ali é um palco de adoecimento absurdo, né? A internet é um palco de adoecimento. Talvez para os adolescentes? Sim. Sim, porque se a gente pensar que eles ainda não têm todas as funções cerebrais formadas, a gente vai pensar aí até em torno, alguns estudiosos vão falar de 25 anos, então eles têm dificuldade de tomada de decisão, do próprio controle inibitório, então a chance dele passar mais tempo lá conectado é maior. E mais, a gente tem a geração do quarto. Sabe? É aquela geração que já vem desde a pandemia. Nossa, piorou. Isso, e piorou, e a gente tem assim um discurso falando de dar a eles privacidade. Eu falei, poxa, mas será que eles precisam se trancar no quarto e você, como pai responsável, não ter acesso? Talvez tenha um limite, né? Isso 1 horinha, agora o tempo inteiro, o dia inteiro. Sabe? Ficar 8 horas, 9 horas ali. Aí a gente tem até tem um livro, veio trazer uma provocação absurda, falando que essa geração hoje é uma geração que tem o QI menor do que seus pais. Nunca aconteceu isso. Como eles têm muita informação, mas será que são informações profundas? Hoje, se você falar sobre leitura, as pessoas não querem ler, elas jogam numa inteligência artificial para ela reduzir para você, entendeu? O conteúdo que ali está escrito, ou seja, é tão líquida, é tão volátil que você não tem tempo nem para ler, você quer tudo pronto, quer tudo resumido, rápido. Né? Tanto que quando você está na internet, assim, a gente vai ver em torno de 20 minutos, tem alguns estudos que falam de 20 a 30 minutos, você entrou, sabe, no celular a média, e você fica, passando, é reforço intermitente, você, ruim, chato, né? Paro, assisti, ruim, aí terminou, cansei, aí eu vou para outro aplicativo, outra rede social, eu vou para o meu e-mail, vou não sei o que lá, e aquilo ali parece que vai te aliviando, mas vai causando um aceleramento da sua mente, dos pensamentos,
tão grande que tudo tem que ser rápido. E não descansa, a mente não descansa, né? Não descansa. Diferente da leitura, e se a gente for falar, sabe outra coisa? O sono. Como afeta o sono? A gente tem queixas e queixas dentro do consultório de insônia, porque as pessoas ficam conectadas, a luz branca, a luz azul emitida, ela traz uma dificuldade do seu hormônio principal, que é a melatonina, para você poder dormir. Então as pessoas estão dormindo mal. E se a gente for pensar que a insônia, ela é quase que a mãe dos transtornos mentais, vem dela, muitas vezes, a falta do sono, reparador. A gente está conectado, as pessoas pegam e falam assim, agora eu vou descansar. Vai para a cama, perto da hora de dormir e fica lá. Às vezes adormece ali com aquela luz, aí parece que dormiu, mas não dormiu. Como que a pessoa percebe? Assim, estou dormindo mal. Eu tenho necessidade de estar conectado o tempo todo, não consigo fazer alguma coisa e deixar meu aparelho fora, porque parece aquele medo de perder alguma coisa, né? Ou é uma informação, ou é uma mensagem, ou é um like, ou é um direct, ou é... Se não deixar no silencioso, então, isso. Aquele barulhinho, você já quer saber o que... Vai viajar, aí você não teve uma previsão de que quando tu chegou lá, que você ia chegar lá naquele local, e você ia ficar desconectada porque não tem sinal, surta, fala, como assim? Como assim? Vou passar o final de semana e vai nos lugares assim para ver se acha. Cara, e o ócio, o descanso, aquele tempo de curtir na Alguns mesa. artistas até viralizaram nos shows, né? Todo mundo querendo filmar o show inteiro. Não, calma, filma um pouquinho, mas também curte o show, curte Esteja a música. aqui presente, né? No aqui agora, presente não tem. Sentar à mesa. As pessoas sentam à mesa, eu não sei se você já parou para perceber, eu sou muito observadora. Sim, não você gosto vai de nos celular, lugares, na mesa as não acho legal. pessoas estão ali sentadas em família, todo mundo conectado. E qual a orientação que você dá? Resumindo assim, o que fazer para evitar, né, entrar também nesse vício, digamos? Pode ser. A primeira coisa, coloque blocos de tempo para você entrar na sua rede social como um prêmio, alguma coisa para ti. Depois que você fez o que você precisava fazer, estabeleça suas prioridades. Então, procure o mínimo possível permitir que você se estenda a ponto de que isso ocupe um lugar tão grande na sua vida que você perca tempos preciosos com família, com amigos, de contemplar o belo, né, que é algo que talvez hoje as pessoas não estão fazendo. Verdade, doutora. Muito obrigada, dicas aí, né, importantíssimas para o dia a dia. Afinal, todo mundo hoje, né, basicamente a maioria das pessoas tem celular, então é importante ficar atento a essas dicas. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, aqui no Minuto privilégio. TN. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos de volta e uma menina de 9 anos já é um talento no piano. A Marina Brandão já se apresentou até na Europa e ganhou concurso por lá. Veja só. Pare um pouquinho, ouça e se emocione. Senhoras e senhores, com vocês, Marina Brandão. Eu fico até meio sem graça de interromper. Eu tô aqui com o cinegrafista, Marina, e tá, não, fala. Eu tô sem graça de interromper. Parabéns, Marina. Obrigada. Fala pra gente que música que você tocou. Eu toquei Valsetude de William Gillock. Simplesmente fantástica, né? Marina tem apenas 9 anos de idade. Talento, aptidão, dedicação, tudo que eu possa falar aqui para elogiá-la vai ser pouco. E só falar não basta, né? É necessário ouvir. Então vamos ouvir mais um pouquinho a Marina tocar. Essa é a Valse-Etude, de William Gillock, um compositor americano conhecido por suas inúmeras obras pedagógicas para piano.
E além da técnica apuradíssima, Marina tem uma sensibilidade fora do comum para a idade dela. As mãos são pequenas, os dedinhos magrinhos, mas as notas alcançam o coração. Você pretende mesmo assim seguir carreira? Sim. Ó, o professor olhando lá, a tia olhando. Sim, sim. A mamãe também, sim, sim, sim. Por falar na mamãe, o orgulho, claro, é enorme, né? Mês passado, Marina fez as primeiras apresentações internacionais dela e logo de cara na Europa, berço da música erudita. Foram momentos inesquecíveis, que ficarão para sempre, assim, guardados tanto na minha memória quanto na dela, porque a gente o tempo todo estava estudando, apresentando, às vezes dava um tempinho para passear, mas no geral era focada nas apresentações e nos concursos. Foi muito legal, eu toquei em Barcelona, em Girona, em Granada, em Porto, em muitos lugares. Nossa pequena notável capixaba fez 6 apresentações entre Portugal e Espanha. Participou de 2 concursos. Em um deles, ela foi 2º lugar e em outro, a grande campeã. Uma verdadeira turnê de sucesso em solo europeu. Alguns jurados falaram comigo, muitos deles, né? E o que eles falaram? Eles falaram que alguns me convidaram para tocar em alguns lugares, outros falaram outras coisas, né? De bom, que foi bom, que gostaram. Lógico que o talento é enorme, né? Inegável, mas ele é regado com muita dedicação. Até mesmo porque, mundo afora, tem muito talento barra pesada. Ele começou a perceber de forma mais séria depois de 2 meses de aula. Aí começamos a investir, porque ela era muito estudiosa e a mãe muito dedicada. Isso também vai da família. Então ela começou a estudar, começou a sentir, eu vi que ela poderia fazer algo diferente. Começamos a estimulá-la a fazer competições de piano, a estudar mais, a participar. Aí foi desenvolvendo. Não é fácil, é uma coisa muito difícil. Mas a Maria tem estudado de forma muito séria, a mãe dela também. E esse concurso lá, as competições na Europa, foi uma coisa assim fantástica. O que ela conseguiu foi ser uma coisa inédita. E eu fiquei muito feliz pelo crescimento musical que ela tem evoluído de uma forma incrível. E você reparou que Marina é tímida, né? Fala com um pouquinho de vergonha, é humilde, modesta. Isso faz dela uma gigante. Na família não existe nenhum músico, mas digamos que a música escolheu Marina. E se ela vai seguir carreira daqui pra frente, a gente não sabe, né? Ela que vai decidir. Mas a gente tá aqui, na torcida. Eu quero tocar, eu já estou estudando um pouco, mas eu quero sim. Eu gostaria que ela seguisse, né? Mas se for a vontade dela, que é o mais importante, ela tem que querer. Mais do que os pais. Os pais estão aqui para incentivar, para apoiar, né? Mas ela que tem que querer, do fundo do coração, tem que ser a vontade dela. Nós estamos na torcida mesmo, tá, Marina? Você é um sucesso. Parabéns. Olha, e mulheres ameaçadas de morte ou que, por conta da violência extrema, não podem voltar para casa, podem contar com o apoio e segurança da Casa Abrigo. Veja. Jovem, mãe de 2 crianças, ameaçada de morte pelo ex-marido. Com medo, a vítima se esconde e recebe apoio da Casa Abrigo Estadual Maria Cândida Teixeira. Eu saí de um ciclo de violência, né? E eu tô mais protegida com as meninas aqui. Eu me sinto mais protegida, mais amada. Por segurança, não vamos divulgar o endereço do local, que traz um pouco de paz a quem não quer perder a vida. Você chegou a ser agredida grávida? Grávida, depois de um resguardo. E ele te ameaçou de morte? Sim, ele me ameaçou de morte. Por isso que eu vim procurar a rede de apoio. A Casa Abrigo foi inaugurada em 2005 e leva o nome de uma vítima da violência doméstica, Maria Cândida Teixeira. De 2024 até agora, 177 mulheres foram amparadas. Elas podem ficar no local com os filhos por até 3 meses. Em alguns casos, esse prazo pode ser estendido. Até as conversas com os familiares acontecem por telefone, com número privado.
No momento, apenas a dona de casa, que conversou conosco, está na residência. Que nós temos uma equipe psicossocial que acolhe, que orienta, um psicólogo, assistente social. Nós temos o apoio da Defensoria Pública, do Ministério Público, que são parceiros integral e de outros programas dentro da Secretaria de Direitos Humanos. Tem mulheres que a gente precisa encaminhar para outros programas. Aqui na Casa Abrigo, as mulheres também são acolhidas com os filhos, crianças e adolescentes menores de 14 anos. E aquelas crianças que estão no período escolar. Aqui, nessa sala de estudo, tem uma professora e diariamente as atividades são atualizadas. A gente abriga mulheres com seus filhos. Então, por vezes, vem uma mulher com 4 crianças, uma mulher com 5 crianças, com 3, com 2. A gente não faz nenhuma distinção daquelas pessoas que precisam ser acompanhadas junto com essa mulher. Porque a partir do momento que essa mulher está em iminente risco de morte, os seus familiares, seus filhos ali próximo dela também estão. Nos últimos 2 anos, mais de 22 mil mulheres foram vítimas de violência doméstica no Espírito Santo. Em 2024, 35 mulheres foram vítimas de feminicídio. Este ano, até julho, foram 16 mortes. Por isso, é importante esse apoio, porque além do endereço, essas mulheres podem mudar até de nome. Dependendo da gravidade do caso, da investigação, o autor do delito, do crime, fica preso, mas ele vai sair em algum momento. Muitas vezes, como elas chegam aqui? Elas chegam com documento rasgado, com suas roupas queimadas, rasgadas, porque a violência contra a mulher, muitas vezes é isso, é querer ferir o seu rosto, é tirar sua beleza, é tirar sua identidade. A vontade desse agressor é destruir essa mulher em toda a sua integridade. A residência conta com uma vigilante por 24 horas, sensação de paz e acolhimento a quem precisa de apoio. Agora cuidar do meu filho, trabalhar e seguir minha vida. E o Minuto TN especial de sábado fica por aqui. Eu vou tirar uns 15 dias de férias e te espero quando retornarem. Um beijo e um ótimo final de semana. Até lá!